Olá! Hoje tem Papo de Pai por aqui. Desta vez, de pai jovem. Os filhos não foram programados e de uma hora para outra, a vida dos nossos convidados mudou completamente. Alguns ainda na adolescência. Muito se fala das adolescentes grávidas, das meninas que se tornam mães muito cedo. Mas e quando acontece com os meninos? Como é que fica a vida deles? Veja os destaques do programa. A chegada de um filho transforma a vida de qualquer homem, mas se esse homem for muito jovem, esse impacto pode ser maior ainda. E como é que fica a cabeça deles quando eles percebem que aquele futebolzinho de final de semana vai perder espaço na agenda para passeios no parque, trocas de fraldas e mamadas? É o que a gente vai saber em um bate-papo pelas ruas. E na nossa reportagem vocês vão conhecer a Edilene, 15 anos, e o Hugo, de 16, pais super jovens e de gêmeos, isso mesmo, o Miguel e o Lorenzo. Mais detalhes daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. E aqui no estúdio nós vamos conhecer então o Guilherme, o Kaique, o Cícero e o Gabriel, né? E também participam do bate-papo a psicóloga da equipe técnica do programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e Doula, Alzira Ciampolini Leal, e o jornalista Guilherme Fuoco do blog Papai Jovem. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Então a gente vai conhecer o Guilherme, que é pai do Rafael, que está aqui, né? O Rafael tá ali brincando, ó, diz que ele gosta de dinossauro, né? Ama dinossauro. Qualquer filme, qualquer coisa ligada a dinossauro, ele tá entretido. O Rafael tá com quantos anos? 3 aninhos. E você tá com quantos anos? 22. Muito novo. Quer dizer que você foi pai com 19. De 18 para 19, isso mesmo. E como é que foi? Você estava namorando, porque a sua namorada, que ainda é sua namorada, a mãe dele, sim, né? Sim. Ela estava com 15 anos. 15 anos. Como é que foi na hora da notícia, enfim? Foi um choque, né? Um choque, sem palavras. Fiquei uma semana com aquela expectativa, só vendo o jeito como contar para o meu pai, né? Porque nós homens, uma figura mais próxima do meu pai, só para contar para ele, foi uma semana quieto ali. O que você tem? Não, é problema, cansado, até contar. E quando contou, aí consegui dividir um pouco o peso, né? Mas depois do segundo mês, podemos dizer assim, aí já tinha todos aqueles sonhos do filho, né? Imaginando, menino, menina, como vai ser. Quer dizer, primeiro é o susto, depois que você aceita essa ideia, aí É tem que só curtir, alegria, né? Mas é muito difícil a Guilherme, sensação. o que mudou na sua vida? Você estudava, você já trabalhava, você passou a trabalhar, deixou de estudar? O que aconteceu na sua vida aí pra frente? Eu já estava trabalhando, e aí foi só mais uma pressão para achar outro trabalho, né? E aí consegui essa carreira profissional já. Por enquanto eu estava trabalhando, aí, dando ao luxo de procurar, aí eu já não estava mais escolhendo, né? Eu já tinha que achar um emprego logo, porque aí começa a pesar só a questão da... Eu vou ser pai, então aí preciso ter a responsabilidade, porque dar o leite, a fralda, né? Mas você chegou a trancar a faculdade? Cheguei a trancar a faculdade, porque ficaram pesadas, né, um pouco a questão financeira. Ele vai crescendo, As né? despesas aumentam, Aí, né? como eu sou novo e a mãe dele também, então a gente colocou ele numa escolinha próximo de casa, mas para ela poder estudar e eu poder trabalhar. Entendeu? Para conciliar o tempo. A sua namorada não largou os estudos, Não, então? não, ela terminou até agora, está fazendo cursinho. E você retomou a faculdade? Não, ainda não. Mas você ainda pretende? Não, pretendo finalizar a faculdade e seguir na carreira de propaganda e marketing. Agora me conta uma coisa, vocês estavam namorando há quanto tempo? A gente já namorava há 3 anos. Mas daí, quer dizer, não teve prevenção, vocês não pensaram nisso? A gente foi um vacilo mesmo, falando a verdade, a gente acabou vacilando mesmo. Porque pensa que não vai acontecer, é isso? Sempre tem essa cabeça. Apesar de toda a informação que a gente tem hoje, a gente acaba falando, não, nós temos a consciência, né? Mas não tivemos nenhuma. Nós mantemos o relacionamento, só que moramos em casas separadas. Ele mora com ela, a escolinha mais próxima da casa dela, só que
sexta-feira é dia dela e dele em casa. Aí domingo eu levo para casa. Quer dizer que vocês continuam namorados, ela mora com os pais dela, você com seus pais, Sim. e vocês ficam juntos aos fins de semana. Sim, nós nos encontramos às vezes no meio da semana, às vezes eu vou almoçar com eles. Quer dizer, vou todo mundo buscá-lo vai na escola. adaptando a rotina e a vida de acordo com as necessidades. Porque a gente, como a gente já acelerou muito nesse processo de sermos pais, a gente não quis acelerar o processo de vamos ter uma casa, vamos casar, entendeu? Tudo com o seu tempo agora, né? Dessa forma, a gente vai ajeitando. A gente vai conhecer então agora a história do Kaique. E o Kaique está com quantos anos? 23. 23. E você tem uma filhinha. Não, você já tem dois, Dois né? filhos, casal. Quem são os seus filhos? A mais velha tem 4 anos, Yasmin, e o mais novo agora, 1 ano e 3 meses, Heitor Henrique. E você foi pai com quantos anos? 18. E a sua namorada, sua esposa, né? Isso, agora. Que está aqui até. Depois a gente vai ver se conversa com ela, que ela falou que tem muita vergonha. Ela tá com vergonha. E ela foi mãe com quantos anos? Ela engravidou com 16 e teve com 17. E como é que foi essa gravidez? Não foi Pra planejada mim, também? Não foi, mas para mim foi uma válvula de escape, porque os meus pais, ele foi embora para Goiás, porque meu pai é gráfico, ele teve a oportunidade de emprego lá em Goiás. E eles foram na frente, eu trabalhava já aos 17, eu trabalhava na Folha de São Paulo como expedidor. E eu trabalhava à noite, e eles foram na frente. Aí eles foram lá para setembro ou novembro, eu não lembro a data. Aí eles foram para mim em dezembro embora, mas eu não queria ir embora, né? Aí você a arrumou Paloma um bom chegou com a motivo. notícia que ela estava grávida. Aí foi uma válvula de escape, né? Aí enfrentei a mãe dela, que foi mais difícil, porque a mãe dela é do rock no motoclube. Foi difícil. Você ficou com medo da sogra? Fiquei com muito medo, porque Ficou com medo, mas hoje quem está lá cuidando dos seus filhos? hoje é, É a sogra. hoje é a sogra. Aí contei para ela, ela falou, vocês não são obrigados a ficar junto, se você quiser fazer seu papel de homem e pai, você pode fazer. Eu falei, vou fazer e estamos juntos até hoje. Vocês moram juntos? Moramos Kaique? juntos. E você estudava na época ou você só Eu trabalhava? estava estudando. E aí você continuou os estudos? Aí eu parei Você no segundo parou? colegial. E a sua mulher Porque continuou? como a mãe dela ofereceu moradia pra gente, né? Mas eu não achava melhor misturar as coisas, né? Aí a gente alugou uma casa e o salário que eu achei, eu tive que cumprir com a hora extra, né? Aí eu tive que largar os estudos. E qual foi a primeira coisa que a sua mãe te falou? Agora é juízo, agora a gente vai ter que correr atrás. Primeiro, tudo, o mundo cai, né? Primeiro ela fala um monte de coisa, as broncas de mãe que a gente acha que é desnecessário, mas não é super E necessário. dela foi avó aos 42 anos, é isso? Isso. A nossa idade, olha. Isso mesmo. E aí ela já estava... Depois ela estava... uma semana depois ela já estava bem mais... E agora, melhor de cabeça do E que o eu. Rafael é o xodó da casa, né? Eles são os avós corujas. E o Cícero, qual a sua história, Cícero? Eu tive um filho de 17 para 18 anos, o nome dele é Jonathan. Hoje ele tem quantos anos? Dia 17 de dezembro agora ele faz 20. E você namorava a mãe dele? Namorava, a gente morava junto já. Vocês já moravam juntos? Aí, Mas com 17 anos já morar junto também é bem... ela veio, nós começamos a namorar, ela começou a ficar lá em casa, foi ficando, aí ficamos juntos. Aí E ela tinha quantos anos? ela tinha 20. Ela era um pouco ela mais era- velha. Aí tentamos umas vezes, ela não engravidou. Aí teve uma vez que eu fui trabalhar, eu passei mal. Aí eu voltei, passando mal. Aí minha mãe do norte, né, falou, será que ela não tá grávida? Você que tá sentindo sintoma? Vai lá no posto lá ver. Aí nós chegou lá, fez o teste, aí ela tava grávida. Quer dizer que a sua mulher ficou grávida e você ficou enjoada? Eu fiquei um mês passando mal. Pegava ônibus, vomitava e tinha Mas que voltar. com 17 anos você já queria ser pai ou veio de surpresa? Eu sempre quis, né? Aí aconteceu, gostei. E hoje e ele é seu filho único? Não, tenho mais 3. E mudou mais 3 alguma coisa? filhos? E Cícero, mudou alguma coisa na sua vida quando seu filho nasceu e você era tão jovem? Mudou, assim, o seu dia a Mudou dia, a sua porque, rotina? tipo assim, tive que criar mais responsabilidade, né? Que às vezes era moleque, eu gostava de faltar no serviço dia de sexta-feira para ir para balada. Aí chegava na segunda loucão de cachaça, aí falava assim que não vou trabalhar não, de ressaca. Aí tive que ficar mudando esses hábitos, né? Para Quer de- dizer Ficou que mais os filhos... responsável, É. então. Mas olha só, os filhos trazem responsabilidade, deixa de ir pra balada, deixa de beber. E a relação com seu filho, que hoje tem 20 anos, como é que é? Sempre foi boa porque a mãe dele que abandonou a gente. Aí
ele vive comigo, com a minha mãe. Ele vai na mãe dele, mas ele vai e já liga pedindo para mim buscar ele. Ele tinha quantos anos quando a mãe Quando ela foi embora, ele tinha 1 ano e 8 meses. Aí você assumiu sozinho a criação do seu filho? Eu e minha mãe, né? Minha mãe me ajudou, aí costumou ficar com a minha mãe, ele fica mais com a minha mãe do que comigo mesmo. As avós, as mães e as sogras são... Salvadoras. E os pais e os sogros também? Sim. Quando rápido nunca mais volta, né? Se é shopping, é doce, aí volta todo errado. E daí, então, e hoje você acha que a sua relação com seu filho é de pai e filho ou é mais de amigo? Pai e filho, bem amigo, né? Bem amigo. Bem amigo mesmo. Vocês acabaram tendo uma diferença pequena aí de idade. Ele é mais alto que eu, a gente anda junto. Uma relação boa, né? Que bom. E o Gabriel, qual a sua história, Gabriel? Você foi pai jovem também, mas acho que numa situação diferente da deles. O seu filho, mesmo você sendo jovem, foi programado, é isso? Foi programado. É que na época que eu conheci minha esposa, né, quem foi o cupido, inclusive, foi minha sogra, né? Que ela apresentou uma foto do batizado do meu sobrinho e a minha mulher estava lá no fundo, né? E aí eu falei, quem é essa gatinha, dona Terezinha, né? Ela falou que era a filha mais nova dela. Aí me interessei por ela e começamos a namorar. Quer dizer que pela foto você já pediu em namoro para a sogra. Eu já falei para ela no final da conversa que eu ia casar com a filha dela. Olha só, que paixão. Paixão pela foto. E aí você a conheceu e depois quanto tempo vocês se casaram? Então, eu conheci, nós começamos a namorar no dia 30 de novembro de 80 e casamos no dia 28 de fevereiro de 81, 3 meses depois. Em 3 meses já casaram e logo ela ficou grávida? Isso. Aí 1 ano depois, quando nós fizemos 1 ano de casado, minha filha nasceu, de 8 meses. Aí você foi pai com quantos anos? Fui pai com 24 anos. Bom, perto deles você já foi um pai velho. Pelo que eu vi, bem velho. Mas 24 hoje, imagina se estão pensando em ser pai com 24 anos. Mas vocês tinham programado ou vocês queriam um filho para mais tarde? Não, eu queria, né? Eu queria, mas a gente estava pensando em um pouco mais para frente, né? Porque eram recém-casados, né? Exato, a gente queria se curtir um pouco mais, mas... E mudou muito a vida de vocês? Mudou, aí mudou tudo, né? Tudo que a gente caminhava assim, virou tudo para ela, para minha filha, né? Como chama a sua filha? Jéssica. E o Guilherme é jornalista, né? Ele criou o blog Papai Jovem. Pai Jovem. Justamente porque você você foi pai jovem? Exatamente, né? Guilherme. Aliás, eu agradeço o convite, estou me sentindo em casa aqui com vocês. E foi porque a gente soube do seu blog que a gente pensou em fazer esse programa. Que legal, bacana. A ideia do blog foi justamente... A gente, atualmente, quando a gente é jovem, a primeira coisa que a gente faz quando tem qualquer dificuldade é entrar no Google e fazer uma pergunta lá. E aí a gente não tem... Eu fiz isso na hora que eu descobri, eu falei assim, ai meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Porque foi um susto para você? Foi um Você susto, não esperava foi um susto. também? Não foi nada programado? É toda uma expectativa que você tem, né? Porque vem desde o atraso da menstruação da namorada, que você é o primeiro a saber, e aí já dá aquele gelo. Inclusive... Uma coincidência, a minha também era Gabriela, a mãe da minha filha chama Gabriela, Guilherme Gabriela, 19 anos. Guilherme e Gabriela. Estou me sentindo em casa com o Guilherme. Só que a sua filhinha chama? Minha filha chama Laura. A Laura está com quantos anos? Está com 6 já. E você foi pai com quantos anos? Eu fui pai com 20, mas eu descobri com 19. Foi nas férias da faculdade que eu descobri. E eu só não parei de estudar porque eu era bolsista 100% da faculdade, que senão eu teria parado com certeza. Senão eu teria parado com certeza porque o lado financeiro conta bastante, né, gente? E aí... A primeira coisa que a gente faz é entrar no Google e escrever lá, vou ser pai jovem, e agora? Aí você procura algum depoimento, alguma coisa, alguma dica, e não tinha nada. E aí eu fiquei com isso guardado. Bom, um dia eu quero escrever para a rapaziada que descobri que vai ser pai e vou tentar dar né? Só que na hora eu fui resolver todos os meus problemas, viver a vida mesmo, e aí depois que eu estava bastante seguro de que eu podia, de que, sei lá, minha história deu certo, de que as coisas deram certo, eu resolvi criar o blog. Quando eles escrevem para mim, eu vejo que eles estão com muita dúvida, muita dúvida. Porque a gente sabe que a realidade é que muitos não assumem não assumem. E somem, né? A gente tem uma pesquisa sobre isso. Me conta, Alzira. Então, a pesquisa que a gente tem na Casa do Adolescente Pinheiros, que a gente atende lá, então, o que a gente teve uma pesquisa que o resultado é que dos adolescentes que foram pais, né, jovens, 5 deles, vamos dizer, cada 10, 5 têm contato periódico com o filho.
Então é metade? Metade tem contato com ele. 2, né, vamos dizer assim, é 27%, né? 27% eles não querem nem saber do filho, entendeu? E 20 e poucos % assumem, então, com o filho. Quer dizer, uma minoria mesmo. Então... Entendi. Então, quer dizer, metade acaba... Metade tem visita de vez em quando. Tem periódico, né? Aí da metade que sobra, metade assume e a outra metade some. Desses que não assumem, muitos é por medo ou por irresponsabilidade mesmo? Por irresponsabilidade, né? Por acharem que às vezes nem contam para o pai e para a mãe, né? O pai e a mãe nem ficam sabendo. Às vezes nem ficam. E esses que não assumem, eles não sabem a oportunidade que eles estão perdendo de se tornar, rapaziada pode concordar comigo, de se tornar homem de verdade, de amadurecer, de você crescer profissionalmente. Porque quando você assume uma criança, assume que você vai ser pai, na verdade, na hora que você assume, você não tem noção do que vai acontecer. Você assumir e falar assim, vou abraçar isso aqui, o mínimo que pode acontecer é meu filho gostar muito de mim. Então, assim, exatamente. A expectativa que eu tinha, quando eu assumi na hora, eu falei assim, bom, primeiro eu vou ajudar minha namorada, vamos ajudar, estamos junto nessa, depois vou querer aprender a ser pai. Então, você começa a conversar diferente com seu pai. Seu pai vira um melhor amigo, assim, de dúvidas. De repente, na adolescência que você se afasta dos pais, se engravida, você volta. Exatamente mais ou isso. menos Exatamente isso. Eu vou ter que interromper um pouquinho para chamar o próximo bloco. A gente até vai assistir umas entrevistas aí que mostram isso, né? Que muitas vezes, quando o pai não assume, quem acaba assumindo é ou a mãe sozinha ou muitas vezes os avós, né? E olha, no próximo bloco nós vamos conhecer um pai adolescente de gêmeos. O Papo de Mãe volta logo. Continue com a gente aqui na TV Brasil. O Marcos viu a vida dele virar de ponta cabeça quando soube que a namorada estava grávida. Ele tinha só 20 anos. O que aconteceu, Marcos? Então, nós tivemos um relacionamento muito rápido. E aí a gente acabou tendo uma relação que não foi muito segura e aí aconteceu isso. Você conseguiu participar da criação da sua filha? Vocês ficaram juntos ou não? Não. Porque, na verdade, ela morava em outro estado e aí, para eu ficar com minha filha, no caso, a gente nem teve laços muito fortes. Como é que você se sente? Você acha que o fato de ter sido pai muito jovem, você ainda não estava preparado? Então, talvez eu não estivesse preparado, mas hoje eu vejo eu vejo o quanto é importante ter que estar perto da criança, ter que ficar, ter que ver como a criança nasce, ter que saber de tudo, né? Acha que o jovem, ele encara de que forma essa paternidade? Qual o impacto que ela tem na vida do pai muito jovem? Muda muita coisa. Meu pai, ele teve... a minha mãe também teve muito jovem. Meu pai tinha 17, minha mãe tinha 15, por aí. Bem, hoje eu não moro com eles, eu moro com a minha avó, porque não conseguiram, assim. Não seguraram a onda? Não seguraram a onda. E você é próximo desses pais, mesmo que eles não tenham te criado? Qual a tua relação com esse pai? Meu pai eu não vejo ele mais, acho que ele, não sei. A minha mãe, ela sempre me visita assim às vezes, passa lá em casa, 2 vezes no mês, 3 vezes. A Alzira estava comentando que tem até uma estatística sobre isso, a gente viu o rapaz dizendo, né, que os pais não seguraram a onda e os avós que assumiram, é isso? Então, a estatística que a gente tem é que em torno de 82%, antes da criança completar 2 anos, eles já não estão mais com a companheira, né, que é mãe dos filhos. Nem com o pai, nem com a mãe, eles estão, é isso? Não. Que o casal já não está mais junto. O casal já não está mais junto. Entendi. 82% dos pais já não estão junto com a mãe da criança. E aí a mãe não dá conta sozinha, de cuidar sozinha. E a mãe daí, né, sobra para quem? Para a família da mãe, né? Porque eu acho que também... normalmente a família do pai, quando ele não assume, ela também não assume. Né? Não assume como neto dela, não assume.
Eu achei importante aqui ter percebido isso, que quando, né, pelo que eu conheci da história deles, é essa questão do quanto o apoio da família para assumir é importante para esse adolescente. Não, porque a gente sabe que além do aumento dos gastos, existe toda uma tarefa que não é nada fácil, um trabalho ali braçal. Vocês assumiram também esse trabalho no dia a dia de trocar fralda, dar mamadeira, Sim, colocar para dormir? É obrigado, né? Assim, por mais que seja mais prático para a mãe, porque está ali toda hora, né? É instinto da própria mãe até pegar primeiro, para aliviá-la também, né? Até por conhecimento próprio, né? Aprender a trocar uma fralda, coisas... Você divide todas as tarefas lá Sim, com ela? sim. Confesso que ela faz a maior parte, porém eu tô ali a qualquer hora. Quando você decide assumir, você decide tudo. Você fala assim, eu quero participar de tudo, eu vou assumir. E aí, a partir desse momento, é uma questão, é uma delícia, é um orgulho participar disso tudo, de ajudar na trocar roupa. Dar banho. Poxa, a minha menina, cara, todo dia eu faço. Todo dia. E Kaique, você consegue imaginar a sua vida sem o apoio da sua sogra? Como teria sido? Ia ser difícil. Ia ser difícil porque não ia ter ninguém para ficar com eles, né? Quer dizer, foi um apoio fundamental mesmo. Muito. E a neném está no prezinho agora, a mais velha, e o mais novo está na creche. Só que o mais novo, ele pegou uma pneumonia agora ele está afastado da creche. Então agora precisa muito mais do cuidado dela. Guilherme, você continua com a sua namorada? Não mais. Você entrou nessa estatística? Entrei na estatística. O bacana é que eu e a mãe da Laura, a Gabriela, a gente tem uma relação muito bacana. É importante manter isso, né? Isso é importantíssimo. Aliás, muitos dos meninos que me escrevem, da rapaziada que me escreve, perguntam, mas, poxa, você não tá com a mãe dela? Eu falo, cara, não tô, mas a gente tem uma relação tão bacana que a Laura não sente. E você não deixa de ser pai por isso? Exatamente. Também, né? Aliás, a gente conversou antes aqui sobre a relação de se casa ou não. Tem essa pergunta que a gente descobre que vai ser pai. E aí, seus amigos perguntam, e aí, você vai casar com seu namorado? Você vai... Principalmente os mais velhos. Exatamente. Os pais, eu tenho até um receio, muitos pais dos meninos, da galera que me escreve, falam assim, poxa, os meus pais estão falando para eu casar. A pressão para casar, então para comprar logo uma casa. Eu escrevo no blog o seguinte, cara, você já vai ter a preocupação de ser pai. Foca nessa preocupação de ser pai agora. Seja um bom pai, investe como ser um bom pai. O que é ser um bom pai? É ter um bom emprego, é ralar para pagar as coisas do seu filho, é pagar tudo do seu filho. Não necessariamente precisa casar, né? Não precisa casar, ainda. Aí quando você estiver bem financeiramente, sua namorada tiver voltado a trabalhar, voltado a estudar, essa é outra coisa que eu falo também. Volta a estudar um dia, que é bom profissionalmente, né? Os dois estão bem financeiramente, vamos casar. Aí junta as coisinhas. E quem que ficou? A guarda ficou com quem? Na verdade, a gente não tem uma formalização de guarda. A gente tem um acordo tão bacana, eu e a mãe dela, que a Laura mora comigo, porque ela cresceu na minha família desde pequenininha em casa. A babá morava no andar de cima, uma escola na frente da minha casa, é só atravessar a rua, então ela sempre morou em casa. E aí, quando teve essa separação minha da mãe dela, a mãe da Laura teve uns outros detalhes que tiraram essa possibilidade de ela ver a Laura direto. Então a Laura morou na minha casa. E aí a mãe dela, eu tenho esse combinado, ela pode buscar a Laura quando ela quiser, à noite, quando ela chegar do serviço dela, ou aos fins de semana, todos os fins de semana eu levo ela para casa. Mas esse acordo tão amigável até é uma coisa rara, né? Como é raro também, eu vejo aqui o Cícero é uma exceção, que você assumiu seu filho sozinho, né? Isso, o que as pessoas comentavam, né? Porque era raro o pai assumir sozinho também. Fiquei com meu filho, fazia mamadeira para ele quando chegava, ajudava minha mãe. Aí ele foi crescendo, aí hoje em dia a mãe dele vem na minha casa, não tem problema nenhum. Ele vai lá, só que ele não gosta de ficar na casa da mãe dele, ele fica mais com a minha mãe. Mas ainda bem também que o Cícero tinha a mãe dele para ajudar, né? Porque a gente fala aqui muito de maternidade, e como é importante também ter uma rede de apoio, né? E principalmente para quando você é jovem, no caso do Cícero, que tinha apenas 17 anos, porque os jovens têm muitos planos, né? Tem muitos projetos. E aí você pode dar conta dos seus planos e dos seus projetos se você tiver a ajuda de alguém também, né? Isso, na verdade, você não larga os seus projetos. Você deixa eles para depois. Dá um tempo. Então, exatamente. Poxa, eu nunca ia pensar que ia fazer uma viagem internacional depois de ter descoberto que ia ser pai. Nunca ia pensar. Do nada, profissionalmente, surgiu uma chance no outro serviço que eu tinha e me mandaram para Londres e eu passei um mês em Londres. Assim, do nada, claro.
com o apoio total da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, que sempre ajudaram. A família abraça a causa, né? A família abraça a causa. Isso é muito legal. E a gente está falando assim de todo o trabalho, né, que os filhos dão, ainda mais quando vêm assim de surpresa, não são programados. Agora imagina se ela chega para você e fala que eram gêmeos. Nossa. Imagina vocês todos se são gêmeos. Pois é, mas olha, aconteceu. Isso acontece, pode acontecer, né? Acontece. Então nós vamos conhecer agora o Hugo Henrique, de 16 anos, que é pai de gêmeos. A reportagem é da Fernanda de Luca. A nossa equipe está no bairro do Sacomã, zona sul da capital paulista, e veio conhecer a casa da Elcione, que fica aqui na parte de cima. São apenas 5 cômodos, onde vivem ela e os 3 filhos. O lugar é pequeno e mesmo assim ela teve que apertar mais um pouquinho. É que chegaram novos moradores. O filho mais velho dela, de apenas 16 anos, acaba de ser papai de gêmeos. Oi, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem. Podemos entrar? Pode subir. Então vamos lá. Dizem que coração de mãe sempre cabe mais um. No caso de vó, foram mais de 2, 3, porque a nora veio junto, né? É verdade, a nora veio junto. E como é que foi esse susto no começo? No começo foi difícil, mas agora tô feliz. E aí eu soube que o seu quarto você deu agora para o casal e os bebês, é isso? É verdade, eu tive que passar para o segundo quarto e o meu quarto eu deixei para eles. E olha só, ficou muito bem arrumadinho. Tudo em tons de azul para receber o jovem casal, a Edilene, de apenas 15 anos, que está segurando o Lorenzo, e o papai Hugo, de 16, que está com o Miguel no colo. Quem olha assim, parece até que o casalzinho está brincando de boneco, né? Mas não é não. São filhos, eles já têm responsabilidades. Entre uma mamadeira e outra e várias trocas de fralda, mamãe e papai vão pegando o jeito da coisa. Mas quando aperta e o choro dos pequenos parece não ter fim, aí a vovó entra em cena para acalmar todo mundo. Que foi, vovô, que tá chorando, vovô? É claro que o Hugo não planejou ser pai tão cedo, mas ao contrário da maioria dos garotos na idade dele, não sumiu, e sim assumiu. Como é que foi isso na sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça de não assumir. Sempre eu quis ficar com os 3, né? A namorada e os filhotes. Isso. E agora, como é que é ter essa responsabilidade, ser chefe de família? É difícil, né? Mas tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito pra tudo, né? E apesar das obrigações, você tem sonhos que não abre mão. Quais são eles? De fazer uma faculdade, né? De conseguir um bom emprego e continuar estudando. Você estuda de manhã e agora vai arrumar um emprego na parte da tarde? É isso. Aí vai ficar meio corrido, né? Mas nós tem que... Já fez, agora tem que ir atrás, né? Estudar de manhã, trabalhar à tarde e quase não dormir à noite, né? Porque tem esses dois. Ficar muitas noites de sono sem dormir, né? Complicado. Como é que é ser pai tão jovem, Hugo? Não sei explicar. Só sei que tem partes boas e partes ruins, né? As partes ruins é não conseguir dormir à noite e tal, mas eu gosto, tô gostando. E desde o começo, o mais bonito é que ele assumiu o papel de pai. É verdade, eu falei para ele, né? Eu falei, Hugo, agora a responsabilidade. Ele falou, não, aí eu tô consciente e eu vou assumir, é meus filhos. Me conta aqui, como é que ele tá saindo como papai? Ele tá saindo muito bem mesmo, muito dedicado. A criança chora à noite, ele já acorda, já vai pegar, muito atencioso com os filhos. Ele precisa pegar mais prática em quê? Troca a fralda. Troca a fralda. Enquanto isso, quem que dá uma ajudinha? A vovó, né? A vovó que ajuda. Parabéns, viu? Obrigada. E a
a avó que nem tem cara de avó, tem cara de mãe. A gente vê que eles estão cansados ali, gente, coitados. não é fácil, Vocês têm né? saudade dessa época de bebezinho recém-nascido, do chorinho? Não dá? muito. Valeu a experiência, mas não muito. Saudade. E olha que coisa, Maria, a gente sabe que tem esse cansaço físico, não é fácil cuidar de um bebê, não é fácil ficar sem dormir, né? E eu encontrei uma entrevista que mostra que pais jovens têm mais chances de desenvolver depressão. De acordo com um estudo de uma universidade americana, os sintomas da doença aumentam em média 68% nos primeiros 5 anos de paternidade para homens na faixa etária de 25 anos. Não, até porque o adolescente sente mais sono, aí você não consegue dormir porque o neném não para. Acho que o Guilherme queria Eu acho falar que uma esse coisa. Até. da depressão é interessante, porque eu tô com 25 anos agora e a gente vive muito brigando contra... a gente é muito jovem e a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, a gente tem muita responsabilidade no serviço, a gente tem muita responsabilidade com o filho, e aí mistura a imaturidade de você ser jovem. Então, essa depressão que explica a pesquisa é isso. Essa mistura fica na nossa cabeça do tipo, e agora? O que eu faço? Você está sempre se perguntando, e agora? Se cobrando. O que eu faço? Sempre se cobrando. A gente tem uma pressão muito grande. E ali na reportagem mostrou mais uma exceção, que é quando a família do pai assumir, que em geral é a família da... Mas eu vi da que mãe. existe essa questão da necessidade da família do pai apoiar esse jovem, né? Para ele poder assumir essa... Que você falou, né, Guilherme, que os seus pais... Esse filho. Até conversaram com você para não antecipar um casamento, alguma coisa, de te apoiar nessa decisão. Vocês continuam juntos, mas você morando com seus pais e ela com os pais dela, né? Sim, a minha mãe mesmo disse, eu vou te apoiar em qualquer decisão que você... Mesmo que eu não concorde, eu te passo o meu conselho, mas eu te apoio em qualquer decisão. A gente vai estar aí sempre, pode contar com a gente. Tem uma pergunta para o Cícero e para o Gabriel, que são os mais experientes pais jovens aqui do programa. São os pais jovens já mais velhos. Experientes. A gente conversa e tal, a gente fica com muita expectativa quando se torna pai, né? Mas a expectativa que eu tenho muito é sobre o reconhecimento que os filhos dão pra gente quando ficam mais velhos. Do tipo falar, poxa pai, obrigado por tudo aquilo que você fez, valeu por tudo. Vocês sentem isso dos filhos de vocês? Cícero, Gabriel, vocês sentem Você só não pode agradecimento? Você só não pode incidir no erro que eu incidi, que eu trabalhava muito e participava muito pouco. Você entendeu? Tá certo, minha mulher supria as necessidades, tudo e tal, mas a minha presença era pequena. Você tem um sentimento de culpa por isso? Eu tenho, você acredita? A gente acha que só as mulheres, as mães que têm, o pai também tem. Eu tenho, realmente tenho. Você gostaria de ter participado mais, Gabriel? Sim, nossa, sabe, que nem eu vejo hoje, a minha filha é administradora de empresas, né, e hoje ela trabalha na Avon. Então, mas você vê assim, sabe, eu vejo aquela baita daquela mulher lá e eu olho e vejo aquele menininho que está ali. Dá saudade? Dá saudade. Então, sabe, eu fui ausente, né? Mas então, hoje como é a sua relação com ela nisso? é legal, é legal. E o Cícero? Aí meu filho não está bem, ele, tipo, é difícil ele me chamar de pai. Eu falo, e aí, cabeça, tudo bem? Como que você tá e tal? Aí eu falo pra ele, tô legal. Mas sabe o que eu acho? Eu agora como mãe posso falar também, acho que o que a gente faz por um filho, a gente também não pode fazer esperando muito em troca, né? Eu acho que, claro, o amor que vem de um filho, esse é o retorno que você vai ter e tal, né? Agora, não sei se ele vai crescer e saber exatamente que você trocou as fraldas, que você, né? Eu acho que a gente fica na expectativa mesmo de sentir a recíproca do carinho, do amor. Você vê o depoimento deles, eu acho muito legal, porque reforça uma tese que eu bato muito. Gente, vamos assumir. Cara, você descobriu que vai ser pai? Assume, abraça tudo, porque uma hora o amor, tudo aquilo que você fez, tudo vai ser reconhecido. Claro, só de você conviver e estar junto, o Rubem Alves dizia isso, quer educar bem seu filho, conviva com ele. Né? Participar da vida dele, né? Agora, eu estava ouvindo falar nisso de divisão de tarefas, diz que a sua namorada estava contando ali, a sua mulher estava contando ali, né? Que em casa é você que faz tudo, é verdade? Que você cuidou, você é o mais velho de quantos irmãos? De 2. 2 irmãos. E você criou seus irmãos mais novos? Isso, o mais novo. Trocava as fraldas, dava banho, porque minha mãe costurava, ela era costureira. Ela não tinha tempo para fazer as duas coisas. Então, sua mulher deu sorte, que casou com você, já tinha experiência. E é você que faz em casa? Você que faz a comida das crianças? A gente faz o seguinte, eu cozinho, eu gosto de cozinhar, aprendi com a minha mãe, e ela faz o serviço geral em casa. Agora, como eu estou de férias e ela está trabalhando,
tô fazendo tudo. Ela só chega, descansa e acorda para outro dia de manhã. Agora, quando eu voltar de férias, ela vai voltar a dividir. Ah, tá certo, isso mesmo. Olha, e a nossa conversa continua no próximo bloco, mas antes vamos assistir a algumas entrevistas feitas pela Letícia Bragalha com jovens sobre gravidez. Alguns têm até medo de tocar no assunto. Olha só. Então fique com a gente aqui na TV Brasil. O Kevin tem 18 anos, está aqui descansando da praia. Agora, Kevin, se você tivesse um filho, não ia dar tempo para ficar tão sossegado assim. Você imagina trocar a balada, os amigos, por passeio com criança, conta para pagar? O que ia acontecer com a tua vida se você fosse pai? Arrumar um emprego e cuidar da criança, da esposa. E seria mais difícil abrir mão do quê? Dos amigos, das festas. Namoro de gente jovem é aquela empolgação, mas o que será que acontece quando pinta uma gravidez inesperada? O que você faria se soubesse que a sua namorada está grávida? Se ela soubesse que ela estava grávida, aí ia ter que assumir, né? Mesmo muito jovem, você tem quantos anos? Eu tenho 17. E o que você faria para assumir essa criança? Qual seria o seu papel, você acha? Eu trabalho desde os 12, ia ter que sustentar. E o estudo? O estudo? Ia continuar estudando, eu faço faculdade, ia continuar. Você toparia trocar a fralda, dar mamadeira, esquecer a balada? Como é que eu trabalho com criança, eu faço isso todo dia. Então para você seria um presente? Ah, não, vamos com calma, né, tio, sem maldade. Presente naquelas, não ia ser tão presente, não. Foi só falar em gravidez de homem jovem que eles saíram tudo correndo daqui. O que você faria se a tua namorada dissesse que tá grávida? Eu ficaria muito nervoso, ia mudar muita coisa, ia mudar meus rolés, as saídas que eu dou, tipo baile, essas coisas assim. Ia mudar também o estilo financeiro, que eu ia começar a trabalhar também, né, para sustentar meu filho e isso daí. E a relação com a namorada, como é que você imagina que seja? Ia ser a mesma coisa, essa diferença de amor tanto para ela, tanto pro meu filho. Ia ser o amor igual. E tua mãe, o que diria numa situação dessa, teu pai e tua mãe? Minha mãe ia me bater, ia me agredir. Agora isso de... Bom, apanhar da mãe ninguém apanhou aqui. Não, nem graças a quase. Deus, Não chegaram a esse ponto. Mas uma questão que a gente precisa falar aqui é da importância do uso de preservativos, né, Alzira? Porque não tem só a questão dos problemas que envolvem uma gravidez na adolescência, mas também tem as doenças sexualmente transmissíveis, né? Sim. Então é importante usar preservativo, né? E o único que evita realmente doenças além da gravidez é o preservativo, né? Ele é extremamente importante, tanto o feminino quanto o masculino, são distribuídos nos postos, quer dizer, as pessoas têm acesso a eles gratuitamente. Né? Mas acho que é importante as escolas também abraçarem isso, né? De levar informação para o jovem, que muitas vezes não se fala disso. Às vezes não fala em casa, não fala na escola. Importantíssimo a educação, né? Também abraçar a saúde, né? E elas andarem de mãos dadas. Né? E uma outra questão que acontece muito, né? Que é preocupante, é evasão escolar na gravidez, na adolescência, né? Olha, eu tenho um dado aqui, segundo o Ministério da Educação, cerca de 25% dos garotos e garotas que abandonam a escola no Brasil têm como prioridade assumir as responsabilidades de ter um filho. Quer dizer, a menina... número ainda, né? E a menina, ela fica com vergonha de ir para a escola grávida, Alzira? Ela tem deixa vergonha, de frequentar tem a escola vergonha de ir para a escola grávida, tem vergonha, né? Muitas vezes. Não todas, mas uma grande parte não vai para a escola e tem medo do bullying, E depois, às vezes, não tem com quem deixar, tem que cuidar e aí não dá para estudar E nós mesmo. temos questões aí sérias, né, em relação à gravidez e adolescência, porque hoje, além da a gente tem muitas meninas, né, em que não existe essa paternidade nem definida, né, que a gente sabe hoje em dia que tem muita menina. Lá na Casa do Adolescente de Heliópolis, nós já recebemos meninas grávidas e, inclusive, uma que citou que o filho dela é do funk. Nossa, nem ela sabia quem era o pai, então. Agora, a sua namorada não parou de estudar, foi com barrigão para a escola, foi com barrigão. assumiu e pronto. Tem uns 8 meses também. E ela enfrentou algum preconceito ou, no fim, todo mundo já queria ajudar? Não, na verdade, assim, ela teve muito apoio, né? Até meninas que não são, que não tem mais o coleguismo, a amizade com ela,
Porém, todo mundo chama atenção, né? Toda mulher tem levemente um sonho de ser mãe. Já passou, pelo menos uma vez pela cabeça, já passou por ser mãe. Você que trancou e ainda não voltou, né? Sim, eu já tinha terminado a escola, graças a Deus essa etapa já tinha passado, mas porém eu tive que trancar a faculdade. E o Kaique? Você parou Parei de do estudar? segundo colegial. E daí você não voltou? Tentei voltar uma vez. Aí agora que você vai voltar, não é isso que você resolveu? Antes de tentar voltar agora, eu tinha voltado uma vez. Foi em 2013, se não me engano. Não consegui também porque era muito puxado. Aí agora você vai fazer o EJA? Misto, tá de novo. E a Paloma não parou de estudar? Não, ela terminou. Terminou. Aí às vezes a vem creche... cá, Paloma, vem cá, a gente vai conversar com vamos você conhecer também. a Paloma. A gente tá falando tanto de você, você tá aí, ó. Aí às vezes a creche ligava direto, aí tá com febre, a neném tá, aí tinha que sair de serviço. Era muito difícil. Pega aqui o microfone. Paloma. Obrigada, viu, por ter vindo ficar ali atrás do Kaique. Você tá com quantos anos, Paloma? Agora eu tenho 21. 21. Mãe novinha, né? Pai novinho. Você, então, quando nasceu sua primeira filha, você estava com quantos anos? Eu tinha acabado de fazer 17 anos. E a sua mãe ficou muito brava com você? Porque eu já vi que ele tem medo dela. Minha mãe ficou bem brava, mas ela também foi mãe nova, né? Então, assim, muita expectativa em cima, né? A caçula, a rapinha do tacho. O meu irmão também ficou um pouquinho bravo, mas na verdade foi o meu irmão que tranquilizou tudo, né? O Cícero, você chegou a terminar a escola? Ou você parou? Parei no segundo. Você parou. Aí você nunca mais voltou? Voltei, mas sabe não. que é sempre a hora de voltar, né? E você fez com que seu filho estudasse até o fim? Estuda. Todos eles estudam. E a sua mulher, Gabriel, quando ela ficou grávida, ela já tinha concluído os estudos? Então? Ela já tinha concluído. Depois ela continuou, né? Aí ela se formou, tudo, né? Então, depois de ter filho, ela foi para a faculdade, é isso? Foi, isso. Acho que tem mais algumas entrevistas, a gente pode assistir e comentar, Rô. Tá, então vamos assistir a mais umas entrevistas feitas pela Letícia Bragalha. O que seria a parte legal de educar um molequinho, uma criança, assim, ainda sendo um pai jovem? Para ele crescer e me dar exemplo, né? Você acha que os filhos podem ensinar os pais? Também. O maior presente e também o maior susto da vida do Bruno aconteceu quando ele tinha 17 anos. Como é que foi saber que você ia ser pai com essa idade? Tomei um susto, né? Muito jovem, ter um filho, não esperava. E aí, qual foi a tua primeira reação quando você soube que a menina estava grávida? Falei, vou ter que trabalhar, já estava trabalhando, falei, vou ter que continuar trabalhando, né? Para sustentar ele. Assumi o que fez. E você imagina que você vai ser pai com que idade? Não faço a mínima ideia. Olha só, Mariana e Roberto, acho que eles não querem nem pensar no assunto ainda, viu? Bom, não querem pensar no assunto, mas na hora de fazer tem que pensar no assunto. Precisam pensar sim, né? No assunto da camisinha, né? Não, é porque fala assim, tomei um susto quando eu soube. Não devia nem tomar susto, porque se não usou nenhum preservativo. Não devia ter feito sem preservativo, né? Eu acho que uma coisa muito interessante também a gente aprende a ser mais organizado, não só o tempo, mas também financeiramente. Eu acho que... Porque a gente está no início da vida profissional, quando descobre que vai ter filho muito cedo. E o início da vida profissional quer dizer salário desse tamanhozinho. Então, a gente tem que aprender, a gente acaba aprendendo na raça como que é guardar dinheiro, tem que pensar nisso. Você tem que arrumar um dinheirinho para guardar, nem que seja, sei lá, 10, 20 reais por mês. E um dinheirinho para você, a maior parte fica para o gasto do seu filho, aí vem a sua parte. Isso tudo, essa organização financeira tem que ser feita tem que ser muito bem feita. Existe nas nossas pesquisas, né, os poucos que assumem, né, eles têm atitudes diferentes, como de assumir mesmo, mudar a vida, né? Até num dos grupos da gente, um dos meninos dizia, antes eu roubava, antes eu usava droga e hoje em dia eu trabalho porque eu tenho de dar exemplo e cuidar do meu filho. O que não quer dizer também que precisa ser pai para se curar, né? Não, ser pai jovem para se curar. Mas Mas, de qualquer maneira, trouxe uma coisa boa. Aumenta essa... né, a gente percebe que quando eles assumem, existe uma melhora, né, na responsabilidade deles, no comportamento, na mudança de estilo de vida, na mudança... Assumir é a chave de tudo, né, Alzira? Assumir é a chave. Não é sumir, é assumir. É assumir, exatamente. A gente está com a Paloma aqui, né? E a Letícia também ouviu a opinião das meninas nas ruas. Olha, só de falar nesse assunto, as meninas já não querem nem pensar, né? Você acha que um menino dessa idade está preparado para ser pai?
Não. O que aconteceria se você engravidasse? Você acha com a vida dele... Caso ele tenha experiência com criança, mas acho que os outros meninos não teriam, assim, tanto. Você tem amigos que foram pais, jovens? O que você viu? Tenho. Mas eles não cuidaram, só pra brincar, assim. Sobrou para as meninas mesmo? Não. Você tem algum amigo adolescente que teve o bebê? Sim. Como é que foi? Ela assumiu. Os dois assumiram e ela teve recentemente. Eles tinham quantos anos? Ela 18 e ele 20, eu acho. E o que mudou na vida deles? Bom, na vida dela completamente, né? Agora ela tem uma responsabilidade e tudo que ela vai fazer daqui em diante vai ser direcionado a ele. Agora você falou ela e ele não mudou tanto? Ele, eu não sei muito dele, porque ele só assumiu, mas eles não ficaram juntos. Então ele acho que só vai pagar a pensão e já era. Bom, para as meninas então você acha que muda mais, né? Muito mais. Não, lembrando que assumir, né, é uma palavra ampla também. Assumir não é só você botar o seu nome na certidão de nascimento ou só pagar e pagar a pensão. O que é assumir um filho para você? Assumir um filho é você, a minha opinião, é cuidar de tudo. Você tem que cuidar também da educação, você tem que cuidar da parte financeira, você tem que cuidar da parte física ali dos cuidados, dar banho, ajudar, assumir... Estar presente. Estar presente, é isso. Estar presente, totalmente. É 100%, inclusive. Queria saber de cada um. Para você, o que é assumir um filho? É isso que ele disse mesmo, é estar presente, entendeu? Você tem que saber conciliar, porque apesar de, quando você está junto, né, tá tudo interligado, a mãe, o filho e o pai, a mãe, são duas coisas totalmente diferentes. Os problemas que você tem com a sua companheira é totalmente diferente, porque você não pode envolver a criança, entendeu? Então, se acontece uma separação, esse problema não pode influenciar na criação, na presença de pai e filho, entendeu? Porque você deixa de ser marido, mas nunca vai deixar de ser pai. Na realidade, você não precisaria nem assumir. O filho já é seu, né? Você não precisa assumir o filho, né? Exatamente, já é seu pedacinho ali. E para você, o que é ser pai? Concordo com ele, a mesma coisa que ele falou. É ajudar a mãe, dar o seu nome, que é muito importante hoje em dia, o seu filho ter seu nome. Trocar fralda, participar de tudo. Inclusive, quando eu tô com o meu em casa esses dias, eu descobri que ele é muito imperativo, ele não deixa nada. Eu coloquei no canal de música, ele dança e fica lá. Ama Katy Perry. Katy Katy Perry, ele já começa a dançar. Isso é muito legal. Pra mim é maravilhoso, só de chegar em casa e ver minha filha falar assim, pai, sou apaixonada por você. Mas pela Érica? Não, a Érica eu só gosto um pouquinho, mas eu sou apaixonada por você. A Érica que? É minha mulher. A Érica é a mãe. Aí eu falo pra ela, Lohane, o pai não vai dormir hoje lá com a sua mãe, não. Não, mas eu vou dormir com você e pronto, acabou. Já tá decidido. Tá sendo disputado, hein? E pra você, o que é ser pai? É tudo isso que esses meninos falaram, né? E mais a gente fazer o melhor possível para que eles sejam pessoas melhores ainda e que possam trazer outras pessoas melhores ainda. Porque quanto melhores eles forem, melhores serão os filhos deles também, né? E o que você ia falar, Alzira? Eu ia falar que, resumindo tudo isso que eles disseram, né, o que o Guilherme disse, na realidade, né, eu acho que assumir a paternidade, tudo isso é carinho, é amor. Eu acho que é isso, né? É se dedicar, é dar amor. Sabe quando a gente é jovem, Alzira, a gente porque não sabe cuidar, o que é amor ainda. A gente aprende na raça. Porque eu cuidar, eu estar ali junto, eu ver crescer, isso é amor, né? Não, e o que eles fazem também mostra o resultado da educação que eles tiveram de pai e mãe também, né? Muito fundamental. E por isso que a gente diz muito, né, que né, a paternidade ela é uma grande possibilidade. Ela não, né, a mãe está ali com o neném na barriga, a maternidade não tem como, né, negar, fugir. E a paternidade é uma grande possibilidade, né? Ou eu assumo ou eu não assumo, né? Ou eu vivo isso, ou eu amo, ou eu me entrego para isso, ou não. Mas é uma grande possibilidade que, como o Guilherme diz, né, eu posso perder essa grande oportunidade de colocar, né, essa possibilidade, né, viver essa E já que veio, não pode perder essa oportunidade. Não pode, é perder uma grande oportunidade. Agora eu vou tentar uma missão impossível. Rafael, vem cá um pouquinho, traz esse bicho para eu ver. Traz aqui para a tia ver. Mostra.
Vem mostrar pro papai o Ele dinossauro. tá tão entretido Vem com cá. os brinquedos. Vem Deixa eu ver esse mostrar. dinossauro. Mostra lá pro Nossa, que papai. máximo. Passa Deixa aqui. eu ver esse dinossauro. Ele brincou o programa com inteiro. Ele é muito com bonzinho, vergonha? Guilherme. Ei, que Agora eu bonzinho. fiquei com vergonha. Cuidado só com o seu microfone, ó, pra não raspar a roupinha. Agora eu fiquei com vergonha. E aí, Rafael, mostra pro papai como chama esse dinossauro. Como é que é o Conta nome pra dele? ele. Você pôs o nome pra ele? Patossauro. Patossauro? É. Ah, entendi. E o papai, como é que chama o papai? Como é que é o nome do papai? Como chama o papai? Guilherme. E a mamãe, como chama a mamãe? Gabriela. A E da a- mamãe foi mais fácil. E a vovó, como chama a vovó? Como é que é o nome da vovó? Bocalda. Ai, e a outra vovó, senão vai ficar com ciúme. Como é que é o nome da outra vovó? Vovó? Vovó Dani. Vovó Dani. Você gostou de brincar aqui? Você quer voltar lá pra brincar mais? Quer ir lá Ou brincar quer mais? ficar aqui com o papai? Vai Quer ir lá lá? brincar, Muito imagina, fofo. vai correndo, vai Ai, correndo. Que gostoso, né? Muito bonitinho. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns para todos vocês como pais, parabéns. como homens, né? Foi muito gostoso conversar com vocês, né, Rô? E Alzira, tem algum site ou e-mail para deixar? Eu tenho e-mail, tenho o saúde adolescente, né, @saude.sp.gov.br, que é do programa Saúde do Adolescente. Né? Nós temos várias casas do adolescente, nós temos 30 casas do adolescente no estado de São Paulo, que atendem e fazem pré-natal dos adolescentes. E o meu pessoal é psicoterapias, né, @gmail.com. E o Guilherme, qual que é o blog Papai Jovem, qual que é o endereço? É o papajovem.wordpress.com. Estou escrevendo um livro do blog. Se Deus quiser, aí em 2016 eu lanço, que a minha ideia é lançar no Dia dos Pais, um livro inspirado no blog Papai Jovem, né? Não, tem as histórias parecidas com o do blog, mas estou escrevendo tudo de novo. Estou fazendo toda uma reunião também dos assuntos mais interessantes que eu conversei no blog e tal. E a rapaziada também que quiser mandar depoimentos, tem um e-mail, que é o livropapajovem@gmail.com. Manda aí o depoimento pra gente, que a gente coloca no livro também, para reunir as histórias boas daqueles caras que, como nós, assumimos os nossos filhos e vamos dar exemplo à rapaziada aí que vai ficar com dúvida aí no futuro. O livro vai ajudar. Tá bom, obrigada mais uma vez por terem vindo participar aqui do Papo de Mãe. E acesse também o nosso portal www.papodemãe.com.br. Então, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá! Até!